Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito dos Negócios aqui na Masper TV. E hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema relevância e importância, tanto no cenário social como jurídico. E para conversar conosco, eu tenho o prazer de receber a doutora Edneia para tratar dessa temática que já é o teu chão, digamos assim, e que vem tendo uma exploração cada vez maior. Inteligência artificial. Bom, normalmente quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente fala sobre a ausência de segurança, a gente fala sobre os riscos da inteligência artificial. Agora, inclusive, teve o ECA digital, né? Mas vamos tratar dos benefícios da inteligência artificial. Como ela pode ser usada hoje para fins de segurança? Verdade, Amanda. Em primeiro lugar, muito obrigada. É uma grande alegria poder participar do teu programa, poder colaborar aqui com um tema que é um tema tão caro, um tema tão urgente e que necessita aí de um maior amparo, de um maior conhecimento, porque hoje, quando a gente fala tanto no digital quanto em inteligência artificial, eu acredito que a primeira imagem que vem à cabeça de todos nós é um computador ou é o nosso aparelho celular, porque a nossa vida, né, toda a nossa trajetória comercial, financeira, afetiva, está ali no telefone celular. Hoje nós temos ele, a gente até estava comentando isso antes do programa, né, como um grande aliado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida. E a inteligência artificial, ela vem por meio do telefone celular agora, né, nesse novo cenário de inteligências artificiais, no modelo generativo, que é o modelo que está todo mundo conhecendo, todo mundo brincando, digamos assim. Antigamente você precisava ter um curso de programação para poder acessar algum aplicativo de inteligência artificial, para poder modificar uma cena, mexer numa foto, enfim, tinha que ter conhecimentos avançados. E hoje, com essa nova interface dessas inteligências, como eu vou dar o exemplo aqui do ChatGPT, do Gemini, mas tem, né, dezenas, centenas, na verdade. Hoje isso está a um toque, está na palma da nossa mão e qualquer pessoa, e quando eu digo pessoa, eu me refiro a criança, adolescente, jovem, idoso, qualquer um hoje consegue acessar. E aí é que está o grande risco, né? Porque esse acesso, ele é tanto para o bem quanto para possibilidades um pouco mais complicadas, digamos assim. E agora nós advogados estamos num embate, digamos assim, que inclusive a OAB do Rio Grande do Sul está tendo uma frente muito positiva, que é o golpe do falso advogado. Eu me recordo que há pouco tempo atrás um colega me comentou que um dos clientes dele teve um prejuízo de quase R$200 mil numa sentença extremamente relevante que o cliente estava aguardando e que teria, então, que alcançar para o advogado esse valor. E ele alcançou. Só que não era, obviamente, a conta do advogado. Tu poderia explicar para a gente o que seria esse golpe do falso advogado? Quais são as medidas que estão sendo adotadas, tanto pela Ordem dos Advogados aqui no Rio Grande do Sul, quanto num cenário nacional, talvez, assim, né? Olha, Amanda, esse golpe, inclusive, existe todo um movimento dentro da OAB do Rio Grande do Sul e dentro da OAB nacional, de todas, né, as subseções, para que a gente não chame mais de golpe do falso advogado, para que chame de golpe do WhatsApp, porque ele acontece, né, basicamente pelo WhatsApp. E, ultimamente, essa nomenclatura tem se referido ao advogado e tem tornado o advogado muito frágil, muito mais vulnerável do que o golpe já tem feito. Então, tem todo um movimento, não sei se a gente vai ter êxito nesse sentido, porque o golpe já se familiarizou como do falso advogado, mas o fato é que ele tem atingido um número enorme de colegas. Nós tivemos relatos só nas últimas 2 semanas, para você ter uma ideia, de mais de 300 advogados que tiveram WhatsApps utilizando indevidamente a sua imagem, indevidamente o seu nome, o número do processo. E aí, como é que os criminosos fazem? Então, a gente tem que pensar que esse tipo de golpe, ele é o maior exemplo do tema que a gente está tratando hoje, que é a inteligência artificial na segurança pública e sendo utilizada tanto para cometer crimes quanto para combatê-los, né?
Na verdade, quando você pensa nos dados processuais, e aí eu fico imaginando quem está nos assistindo que não é do direito, e pensa o seguinte: eu vou entrar com o processo com a doutora Amanda, ela, né, vai, enfim, litigar, vai pedir em meu nome, vou dar a ela uma procuração, vou dar a ela os meus dados pessoais, o meu e-mail, meu telefone, meu endereço. Nesse processo vai ter o valor da causa, vão ter provas, vão ter outros elementos. E a pessoa acredita que ela está segura, que o sistema de justiça, que a administração da justiça garante a ela a segurança e o sigilo desses dados, quando não é o que tem acontecido. O golpe do falso advogado, ele justamente ocorre por uma falha sistemática dos sistemas, e aí nós temos dois entendimentos. Um primeiro entendimento que acabou demonstrando uma fragilidade, inclusive pela Polícia Civil do Distrito Federal, que foi o vazamento de dados dos sistemas do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça. Então, que os criminosos estariam invadindo o sistema do Tribunal de Justiça com credenciais de servidores para acessar os dados dos processos. O segundo seria a violação dos dados dos escritórios de advocacia. Então, eles violam lá o escritório de advocacia, onde a doutora Amanda trabalha, onde a doutora Edneia trabalha, e vão ter acesso aos processos de todos esses colegas, de todos esses advogados. E de posse desses dados, então nós estamos falando ali de talvez milhares de processos, dependendo do tamanho do escritório da empresa, né, de advocacia. Dessa maneira, eles acabam contratando softwares que eles chamam de robôs, que na verdade é como popularmente a gente vai nominar também. Então, é um robô que vai passar, digamos, uma madrugada inteira fazendo uma mineração de dados e extraindo desses dados o número do processo, o valor da causa e os dados pessoais desse cliente. No outro dia, alguém vai entrar em contato com esse cliente e numa mensagem personalizada. Então, não é aquele trabalho de formiguinha, que eu preciso ter 20 ou 30 pessoas para mandar um WhatsApp cada um. Você vai dar um comando para um outro programa de inteligência artificial dizendo: faça lá 150 mensagens com os dados desses processos personalizados para cada uma dessas pessoas, para que elas, né, acreditem tratar-se de fato de estarem sendo acionadas por alguém do escritório. E é interessante porque eles não vão dizer: olá, fulana, aqui é a doutora Amanda, né? Eles vão dizer: aqui é a secretária da doutora Amanda, nós estamos entrando em contato porque já saiu um alvará no seu nome e é preciso pagar custas, é preciso pagar imposto. E a pessoa, imagina, ela já está naquela expectativa de ganhar o seu processo. Ela investiu tempo, ela investiu dinheiro, ela confia na doutora Amanda, ela confia no advogado, ela confia na justiça e finalmente chegou a vez dela. O processo dela chegou ao final. É claro que esse senso de urgência é mais difícil de ser derrubado e infelizmente, é contra ele que nós estamos lutando, né? A pessoa vai lá e faz esse depósito. Para se recuperar esses valores depois, existem hoje alguns amparos também de inteligência artificial, existem mecanismos de devolução, como você mesmo falou, hoje nós temos o ECA Digital, mas assim como o ECA Digital, existem meios digitais dentro do direito do consumidor que propiciam, que obrigaram os bancos a desenvolver métodos mais eficazes de combate. E aí um desses métodos é justamente a detecção de padrões. Então, por exemplo, se essa pessoa, ela costuma movimentar a conta naquele horário, se ela costuma fazer depósitos ou pagamentos naqueles valores, e se há movimentação de alguma maneira, se eu consigo, enquanto algoritmo, identificar que está sendo feito de um outro estado, ou da mesma cidade, ou do Wi-Fi da minha residência. Então, isso tudo é a utilização da IA pelos bancos como uma forma de proteger as pessoas desses golpes e tentar segurar aqueles valores. Porque no momento que entra um Pix, por exemplo, esse Pix ele é imediatamente pulverizado em segundos para trocentas contas de laranjas. Então, até você entrar em contato com o banco e dizer: olha, eu caí num golpe, eu liguei de fato para a minha advogada de verdade, que é a doutora Amanda, e ela disse que tratava-se de um golpe e que, portanto, eu não deveria ter feito aquele pagamento. Como é que eu faço para recuperar, para bloquear, para invalidar esse Pix? Porque 99% dos casos são por Pix.
E aí fica mais difícil, porque ao mesmo tempo que eles têm um algoritmo que vai pulverizar esse dinheiro em outras contas, nós precisamos denunciar a conta para o WhatsApp, o número de telefone. Precisamos fazer um boletim de ocorrência, precisamos de uma autorização do Banco Central que autorize aquele banco a bloquear aquele valor. A nossa atuação é muito mais morosa, né? Amanda, quando nós conseguimos chegar no dinheiro, não sobrou mais nada. Exatamente. Porque ele já está em diversos outros lugares, inclusive pagamento de boleto falso, em que aquele pagamento também imediatamente já foi para um outro lugar. Inclusive, a título de curiosidade, há pouco tempo atrás eu estava fazendo uma reunião com uma cliente e ela, do meu lado, recebeu uma mensagem de um número como se fosse eu. Claro que a pessoa não tinha a informação de que nós estávamos em reunião, mas ela respondeu a pessoa, foi totalmente irônica, inclusive tentou mandar algumas mensagens para ver até onde aquela pessoa iria. Interessante. E não, foi absurdo, porque depois quando ela encerrou aquela conversa, veio outro número fazendo a mesma história, com ela do meu lado. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo? E eram informações que realmente me deixaram muito instigada na condição de advogada, porque era um processo de família, um processo que é sigiloso. E a gente sabe, não só na área de família, tem casos de outras áreas que andam em segredo de justiça, mas direito de família, inclusive Maria da Penha, por exemplo, que é a área que tu tem mais contato, são questões sigilosas, são questões que têm a vida pessoal daquele sujeito. Então, é muito difícil, não só para quem confere aquela confiança, digamos assim, para a gente na condição de advogados, mas até a gente se coloca numa posição que fica sem saber o que fazer. Exato. Em determinadas situações. Porque eu, pelo menos, nos meus contratos honorários, eu coloco que eu estou devidamente equiparada, com questões de segurança, mas, assim, até que limite a gente consegue atuar? Até que limite isso realmente confere segurança para quem está nos contratando? Então, se torna cada vez mais importante ter esses mecanismos, mas a sensação que eu tenho é que, neste caso dessa cliente, por exemplo, e até, inclusive, uma pessoa da minha família caiu num golpe, transferiu um valor vultuoso, mas a sensação que eu tenho é que quando a gente dá esse passo, vai ao banco, vai fazer um boletim de ocorrência, se tornou uma coisa tão comum e tão difícil de conseguir êxito que, por vezes, tratam como mais um, porque pode ser mais um, a depender do horário que tu vai, pode ter tido 500 ocorrências naquele dia. E não estaríamos exagerando aqui, né? E falando em segurança, como que a gente pode se precaver desses riscos? Os riscos, eles existem. Sim. Esse é o fato, né? Tanto é que a gente vê cada vez mais movimentos da responsabilidade civil, do âmbito criminal, para ter essa responsabilização. Mas existem hoje mecanismos que a gente consegue ter, de fato, uma segurança para essas operações, pelo menos para nós que guardamos dados no computador, no celular, enfim. Eu vejo que é muito importante porque esse é o nosso negócio, né? Nós somos advogados e hoje a gente sabe que o escritório de advocacia, ele é um negócio, ele tem marketing, ele tem publicidade, financeiro, ele tem administrativo, ele tem RH, ele tem tudo. Então, ele é um modelo de negócios. E para o advogado se proteger, hoje nós estamos recomendando que no contrato de honorários exista uma cláusula específica que é onde o advogado possa colocar os canais exclusivos pelos quais o cliente irá se comunicar. Então, eu vou colocar lá, escritório da Adneia, da Upsol, somente pelo e-mail tal, né? Então, confira exatamente se não tem uma letra a mais, né? Ou um tracinho, porque aí pode ser um e-mail falso, e somente pelos números seguintes de telefone. Qualquer outro número ou outro e-mail não é um comunicado oficial do escritório. Segundo, você pode estabelecer uma palavra-chave com o cliente, né? Caso o cliente não tenha gravado, então daqui a pouco o cliente não gravou aquele número de telefone e não acha o contrato de honorários, ficou confuso, você estabelece uma palavra-chave com ele. Então, vou colocar lá liberdade financeira, né? Então, e aí o cliente vai perguntar para aquele número, qual é a senha? E o número não vai saber de que senha se está falando. Então, não é um contato oficial do escritório. Isso como uma forma do escritório se proteger e também de já alertar o seu cliente, que é uma conversa que precisa existir
para que o cliente tenha consciência de que ele está vulnerável, mas o escritório também. E para que no futuro o escritório não seja acionado por não ter se protegido de forma adequada, ou para o cliente alegar que houve uma violação de dados pelo escritório, enfim, né? Essa seria uma primeira medida para os advogados. Uma segunda medida é que o WhatsApp, ele tem um formulário de denúncia da sua imagem, Amanda, da minha imagem, da imagem de todos nós. Porque diferente do Brasil, nos Estados Unidos, é obrigatório que a empresa garanta que ninguém vai usar a sua imagem indevidamente. Então, além de um boletim de ocorrência, que o advogado também tem que fazer, não é só o cliente que foi lesado, o advogado também vai reportar à Meta que teve a sua imagem indevidamente usada. Isso futuramente pode gerar, inclusive, uma ação para o advogado, né, em seu favor, contra essa Big Tech, né, mostrando, então, que eles não podem efetivamente dominar o mercado sem oferecer mecanismos de prevenção. Do outro lado, como é que o cliente se previne, né? Então, o cliente sempre tem que ter em mente que esse tipo de crime, o crime digital, o crime cibernético, essa fraude feita por meio eletrônico, ela se utiliza muito de mecanismos de urgência e de legitimidade. Então, sempre que for urgente, que nós chamamos de engenharia social, você precisa pagar agora. O pagamento tem que ser feito em até 2 horas. Aproveite esta oferta. Então, você vai ter lá, está passando muitas vezes ver no Instagram, um outro exemplo, mas só para ter uma ideia do senso de urgência. E tem lá um tênis ou uma roupa que você quer pela metade do valor. Numa época que, né, de forma comum, isso não é a metade do valor. E a pessoa clica, e, obviamente não é aquele valor, ela está, né, sendo fisgada por um golpe, por um golpista. Então, sempre aquele senso de urgência, um contato que não te dá a possibilidade de falar com o seu advogado. Olha, a doutora está à disposição para confirmar esses dados, se você preferir falar com ela antes de fazer o pagamento. Então, sempre desconfiar de mensagens que se utilizam de uma legitimidade e de uma autoridade. A maior barreira contra os golpes praticados por meio digital são justamente a função analógica que nós temos que ter, que é o nosso modo analógico. Não, só um pouquinho, né? Eu vou ligar para a doutora Amanda, eu tenho o contato dela, se ela não puder me atender, eu vou dizer, doutora Amanda, é urgente, quando puder me retornar. E enquanto isso acontecer, eu não vou fazer pagamento nenhum, não vou dar continuidade a essa conversa. Você deu no exemplo que a pessoa que estava com você continuou ali o assunto, né? Muitas vezes a continuidade dessa conversa pode até ser uma forma destes criminosos descobrirem a maneira de se comunicar, né? Então, não fala nada, bloqueia, faz a denúncia para a Meta, faz a denúncia do direito indevido da imagem. É uma forma de proteger o nosso negócio, a nossa imagem, a nossa profissão e de colaborar com outros colegas que futuramente podem, né, estar sendo lesados também. E aqui a gente entra numa situação muito peculiar também, né? Porque a gente fala muito de crime na internet, mas quando a gente fala em internet, a gente está lidando com todo tipo de público. E o que me preocupa é que hoje a gente tem realmente o ECA digital que ele transparece de forma expressa essa preocupação né, de crimes digitais que a gente vê muito por aí hoje, que, claro, traz uma preocupação muito grande com crianças e idosos, mas enquanto tu foste falando, me vieram algumas questões aqui em mente, e não necessariamente na área criminal, digamos assim, mas esse perigo, talvez, da inteligência artificial da urgência. Porque a gente busca por urgência nos meios digitais. Verdade. A gente quer que algo seja de imediato. Hoje em dia, demorar 30 minutos para responder no WhatsApp já é uma ofensa. Então, essa questão da oferta é muito interessante porque ela entra no mérito também do consumidor. Porque a área consumerista, como tu bem sabe, a gente tem uma deficiência informacional. Sim. Na era analógica, digamos assim, mas na era digital a gente tem uma expressividade muito absurda de informações, que a gente não consegue, talvez, ler aquele contrato, ler aqueles termos de uso,
Até porque é uma condição para a gente usar determinada plataforma. Independentemente do que está dito ali, a gente não tem como discutir, porque a gente precisa utilizar. Muitas vezes o Instagram é a nossa ferramenta de trabalho. Talvez não a principal, mas é uma ferramenta acessória. Mas como que a gente pode, então, para encerrar o programa, qual é a tua dica na condição de advogada, que já tem todo esse chão de inteligência artificial? Como que a gente pode se proteger hoje? O que tu diria para o telespectador, os cuidados que a gente tem que ter, e pensando sempre que a gente tem uma alta gama de pessoas, de todos os tipos de público, que esse crime, literalmente, ele é democrático, né? Todo mundo está sujeito a ele. Amanda, eu acho que é muito importante a gente deixar uma frase que ela é do jornalismo, inclusive, e que a gente trouxe para o direito, que é uma máxima do jornalismo, que é cheque os fatos, né? Você sempre tem que checar os fatos. Então, antes de mais nada, desconfie de qualquer publicidade que esteja fora daquela realidade, que é a realidade que nós sabemos o preço de um tênis, o preço de uma roupa, o preço de um carro, o preço de um produto de maquiagem, no caso das mulheres, né, de um perfume, enfim, a gente tem uma noção porque é o nosso cotidiano. Se algo foge dessa regra, desconfie, sempre compre de sites oficial. Eu sei que é difícil você ir lá digitar o www. Né, não vou fazer a publi aqui de alguma marca, né, .xxx, mas coloca o nome completo da empresa, .com.br, sendo uma empresa no Brasil. Sempre tenha aqueles vetores de segurança que são recomendados por todas as plataformas e que parecem não funcionar, como, por exemplo, a autenticação em 2 fatores. Isso ajuda muito e ajuda mais ainda se um dos fatores não for o próprio telefone celular, porque aí se o criminoso está com o seu telefone, é ele que vai receber a mensagem, né? Então, você pode ter algum aplicativo, né, de autenticação que pode ficar instalado no seu computador ou num outro aparelho, né? Pode dar o e-mail ou o telefone de um familiar, de um marido, de uma esposa, né, de uma namorada, de um namorado, enfim, de alguém que você confie, para que, de fato, essa validação seja feita naquele momento. Então, é esse tipo de proteção que as plataformas oferecem, uma senha forte, né, que você consiga anotar, que tenha letras, que tenha números, que tenha caracteres. Isso tudo é uma barreira. No momento que eles encontram essas barreiras, eles acabam desistindo. O crime sempre vai pelo caminho mais fácil. Se tiver uma barreira, eles acabam indo para uma outra conta que não tenha essa possibilidade de invasão, né? Então, eu penso que hoje o menos é mais, né, em quase tudo na nossa vida. No entanto, no digital, essa regra não vale. No digital, quanto mais nós pudermos nos protegermos, quanto mais barreiras, tanto tecnológicas quanto próprias, emocionais, que são aquelas barreiras que a gente se coloca, que é tentar não passar muito tempo na tela, tentar não se iludir com falsas promessas, né? Tentar não acreditar em tudo que a gente está ouvindo, né? Em todas as, né, ofertas que ali nos aparecem. Isso é uma forma da gente também dar um recado para o nosso algoritmo, porque nós sabemos que hoje o algoritmo ele sabe aquilo que a gente pesquisa e ele nos oferece com maior frequência. Inclusive, se a gente está... aquela teoria, teoria da conspiração. Quando você está falando, sei lá, a bateria do meu carro não funcionou. Alguns minutos depois você entra no Instagram e começa a aparecer ofertas de bateria. Isso é uma forma inconveniente, mas que nós, Amanda, ao aceitarmos os termos do Instagram, aceitamos que o que fosse falado e que ele pudesse captar também fosse a nós oferecido por meio de ofertas. Então, nem contra isso a gente pode protestar. Então, eu imagino que essas sejam medidas que a gente pode fazer, medidas que são extrajudiciais, entre aspas, né? Que nos protegem de nós mesmos, porque eu acho que a nossa maior proteção e a nossa maior luta hoje está em nós descobrirmos o valor das entrevistas presenciais, né, do contato presencial, de você ir até uma loja, de você só comprar por realmente uma necessidade e não, né, por uma
a audiência por uma exigência de mercado. Então, eu penso que a IA veio para ficar. A inteligência artificial não é o futuro, ela é o nosso presente. Exatamente. Então, é este o momento de falar e é este o momento de fazer uma listinha e sair fazendo aquilo que a gente está fazendo aqui, que é compartilhando o que dá certo e falando para as outras pessoas também. Olha, eu vi o programa lá, Direito dos Negócios, com a doutora Amanda, a doutora Dinella, disseram que tem que ter autenticação em 2 etapas, tem que ter senha forte, né? Tem que ter reconhecimento facial, não pode ficar fazendo selfie, mandando selfie para todo mundo, porque com selfie hoje você pode, né, abrir uma conta num banco virtual. Enfim, acho que seriam essas, assim, as principais medidas. São várias, né? Se você der um Google ali, medidas de proteção para cada aplicativo, eles vão mostrar, a própria IA do Google vai te trazer as medidas que o aplicativo recomenda. Mas se você usar essas medidas, você já vai ter uma barreira enorme contra os criminosos. E só em complemento à tua belíssima exposição, aqui a gente tem que ter também a consciência que é uma atuação mútua. Não adianta a gente incorrer num erro que a gente deveria também ter o dever de cautela, né? De visualizar, entrar em contato com o advogado antes, verificar se aquela conta realmente traz uma confiança, se não é meio discrepante a forma que o advogado fala ou atua. Enfim, são vários os cuidados que ambas as partes precisam ter para que a gente logre êxito no combate, ou pelo menos na minimização de todos esses crimes. Bom, eu gostaria muito de agradecer a tua presença. Ficamos muito contentes em ter todo esse esclarecimento de algo que está tão vigente na nossa advocacia e também na sociedade como um todo. Então, reforço meu agradecimento e a você que nos acompanha até aqui, o nosso muito obrigada. Até a próxima.